Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco. Professora Márcia. Professora Alessandra, tudo bem com vocês? Então, amados, vamos dar continuidade à literatura, né, Alessandra? Agora Isso. a literatura contemporânea. Agora é uma outra roupagem, Isso. características e autores inovadores. Vamos ver daqui a pouco. Então, amados, nós vamos começar a nossa aula com uma canção, uma letra da canção de Milton Nascimento. Conhecida até, Muito né? Eu acho conhecida. que vocês, ela vai ser lida, mas quando a leitura for acontecendo, vocês vão perceber e vão lembrar que ela é bem conhecida pelos pais, os amigos, os professores vão lembrar. Então vejam só. E aí já vão pensando na temática dela. Então, vamos lá para a nossa aula 61.1, né? Literatura contemporânea. Nós temos aqui um trecho. Amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção, que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Então, aqui a canção, né? Amigo de Milton Nascimento e essa imagem para ilustrar a canção. Vamos lá para o nosso tom de conversa. Qual a mensagem da música de Milton Nascimento? E aí? Nós pedimos Que então mensagem? para que vocês, Amiga é coisa para se guardar. Ó, debaixo de 7 chaves. Meu Deus do céu! Vocês concordam? O que traz ali a mensagem? Que peso é esse, né? Como é que tá a questão hoje da amizade? Você tem seu amigo na sala de aula, tem seu amigo na vizinhança, em casa. Como é que é esse? Às vezes você tem um amigo lá da infância e aí ele vai embora, né, Márcia? Exatamente, mas a amizade continua. Continua. Aí tem a amizade, os nossos primeiros amigos. Quem são? Quem foi o seu primeiro amigo? Aí sempre no círculo, no meio da família, no meio familiar. Mas aí, ainda tem aquele contato lá de quando vocês eram bebezinhos? Eu falo bebezinho assim, 4 anos, Isso. né? E é sempre aquela pessoa que você se sente mais à vontade para conversar, para dividir muitas vezes um problema, uma angústia. A gente sempre tem alguém que você confia mais, não é verdade? Então, por isso que inicia, amigo é coisa para se guardar. E aí quando fala de baixo... De 7 chaves, do lado esquerdo. O lado esquerdo, por que o lado esquerdo? Tem um órgão muito importante na nossa vida, né? Ó, já diz tudo, que dá a vida, é o nosso coração. Por que debaixo de 7 chaves? Por que com 7 chaves? Porque é uma pessoa querida. Exatamente. É uma que a gente dá, assim... É uma pessoa especial, que muito a gente bem guardada, confia, né? Tem aquele cuidado. Tem aquela proteção. Sim. Tá certo? Olha aqui a imagem, olhando aqui a imagem que o nosso amado vai colocar, tem 2 crianças brincando, né? Olha coisa de dia de chuva. Quem já não ficou aqui, assim, jogando bola, o futebol, tá chovendo e você tá brincando. Não quer nem com saber seus se tá amigos. molhado, se não está. O Vai importante cair, se machucar. é... Essa imagem, Alessandra, eu lembrei do passado, que lá próximo à minha casa tinha um campinho. E misturava meninos e meninas. Nunca soube nem jogar futebol, mas E eu aí, estava lá. Nós ficávamos aguardando a chuva para poder reunir aquele grupo. Vamos tomar banho na chuva, todo mundo. Então são lembranças daquela amizade que ficou lá atrás. Como você sempre diz, né? Memórias afetivas? As memórias afetivas. Quais são as memórias afetivas de vocês? Qual é aquele amigo que ele permanece ao teu lado até hoje? Ou aquele que não está mais ali corpo, mas está em pensamento. Ele mora numa outra cidade. Ou em outro foi embora, país, assim por diante. E aí você guarda, mantém, não perde o contato. Então, amigo, se você tem, mantenha bem guardado, com cuidado e preserve. Porque hoje
nós sabemos que está tudo muito difícil, né, pessoal? Então, a nossa mensagem hoje foi em relação à questão da amizade. É isso. Certo? Para a gente cuidar, para a gente manter, porque o nosso amigo, você confia, você compartilha e devemos preservá-lo. Certo? Então vamos conhecer um pouquinho sobre Milton Nascimento. Nascimento, né? O Milton Nascimento Isso. aqui, ó, sobre o autor da canção. O que nós temos, vamos falar aqui? É um cantor e compositor brasileiro, um dos maiores nomes da música popular brasileira, é MPB. Exatamente. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 26 de outubro de 1942, vai fazer 82 anos. Ainda criança já mostrava interesse pela música. Com 2 anos ficou órfão de mãe, passando a morar com sua avó em Juiz de Fora, Minas Gerais. Belezinha? Olha aí, nosso Milton Nascimento. Conhece aqui esse rapaz? Agora ele tá mais velhinho, mais idoso, né? Verdade. Mostrando um pouquinho da fragilidade, mas é uma pessoa muito sábia, inteligente, as suas composições são maravilhosas. Então, vamos para a nossa árvore do conhecimento com a temática da aula, literatura contemporânea. Mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. O que é literatura contemporânea, senhores? Vocês lembram? O que imagina quando nós falamos em literatura contemporânea? O nome já sugere algo, percebem? Então, nós falamos assim, literatura contemporânea. O que ela vai trazer? Os dias atuais? A nossa realidade? E aí dá pra gente fazer aí uma busca. Quais as lá escolas, da linha, né? isso, aquela linha, quais as escolas que nós já passamos, quais as características, até chegar na literatura contemporânea. O que vocês lembram aí? Nossas primeiras escolas literárias, os primeiros movimentos, lembram? Não estão lembrados? Vamos somente falar da literatura brasileira. Vamos puxando lá do quinhentismo, lá do período colonial. Opa, pode falar, mas só que o quinhentismo ali não se tratava de literatura, de uma escola literária. Sim, porque naquele momento não tinha os escritores brasileiros. Quem fazia as escritas eram os colonizadores, né? Os portugueses, certo? Que nós tivemos aí a Carta de Pero Vaz, não é? Estão lembrados aí? E aí começa todo o desenrolar de uma Saiu história. do quinhentismo, veio o quê? Não estão lembrados? Esqueceram, hein? Quais são as Terceiro ano. escolas? Vamos lá, lembrar do barroco, do arcadismo. Isso, e aí depois, o que Olha, vem? que Lembra do mais? romantismo? Isso. Tem o romantismo, Tem o as fases, realismo, naturalismo, parnasianismo, o que mais? Simbolismo, o que mais que a gente vai? Aí depois, saindo do simbolismo, chega o pré-modernismo. Esse aqui vocês têm que lembrar, tá Tem que lembrar fresquinho que para vocês. Recente para vocês também, que não foi classificado como uma escola literária, tá bom? Depois vem o quê? O modernismo. Aí tem as fases do modernismo, as gerações, tudinho. Os autores, as obras. E agora, a atualidade, né? A literatura contemporânea. Tá certo? Então, você tem algum autor? Será que é agora? Quando fala assim contemporânea, mas vamos jogar lá num período de meada da segunda do século XX. Tá? Nós estamos no século XXI. Lá de 1960 em diante, já pode ser considerado a literatura contemporânea. Tá bom? Então, vamos lá, de olho na tela para dar sequência para vocês e a gente vai conversando, né? O que é a literatura contemporânea? É a literatura que vivenciamos atualmente e começou após o encerramento do pós-modernismo, por volta da metade do século XIX. Não vão dizer, professor, nós estamos em que século? Nós estamos no século XXI, amadinho. Tá certo? Então, vamos lá. A transição de uma escola literária para outra se dá por meio de mudanças no cotidiano de determinada época. Lembra quando parou ali o romantismo e inicia o realismo? Então, acontecimentos fizeram com que houvesse essa mudança, né? Que envolvem a sociedade em geral. E até mesmo a política fazem com que os movimentos artísticos mudem
com aspectos característicos de cada período. Então, cada período vem com uma característica própria. E aí eles começam a refletir, né? Não, precisamos mudar, nós queremos mudanças. Surge um novo movimento. Exatamente. E lembrando que não... E sempre vai deixar, né, algum, vamos supor assim, restinho, né, resquício de uma outra escola literária. Tem aquele período de transição quando tem um autor que faz... Esse autor aqui faz parte do realismo, mas só que nada a ver o que ele escreve. Não, mas calma aí, a gente não temos que ser uma pessoa muito radical, sabe? Às vezes ele vai se identificar com uma outra escola que já passou, tá certo? Só que algumas características vão se destacar, tá certo? E sempre para uma escola para outra tem aquele período de transição. Isso. Tá? Que a gente não vai mudar totalmente, não. Sempre vai trazer algo de outra escola, de outro movimento, de outro estilo literário. Contexto histórico. Como aconteciam essas mudanças? O que acontecia também naquele momento, naquela época? Dentro da política, né? Era fácil, não era? Era um momento de mudança? Então, vejam bem. Nos anos 60, a população brasileira foi tomada por uma euforia, tanto na política quanto na economia. E aí, isso refletiu na cultura em diversos movimentos artísticos. E aí, vem alguns aqui para vocês. Já ouviram falar em Bossa Nova? Então, temos Bossa Nova, a chegada da televisão. Imagina o movimento e a euforia que aconteceu. Percebem? Cinema novo, teatro de arena e as vanguardas. Então, olha quanta mudança e quanta novidade num período. Aí você vai colocar nos anos 60, Isso. Olha só, na década de 60. O que você vai relembrar aí nesse período? Você lembra das aulas de história? A ditadura militar, né? O que acontecia? Que às vezes a pessoa criava, fazia uma composição. Às vezes a pessoa tinha que sair do seu país e ficar exilado em outro. Isso tudo aqui aconteceu nesse período, aí você vai ter que fazer questionamento ao professor Lorismar, ao professor Beto, né, sobre a ditadura militar. Quem é que gosta de história, né? Então você vai lembrar, tá bom? O clima de censura e medo se instauraram no país, com o fechamento do Congresso, jornais, revistas, filmes, músicas e peças de teatro censurados. O exílio de intelectuais, políticos e artistas que se opunham à ditadura militar. Viu só? Foi necessário usar disfarces na cultura. E aí, quando fala em jornais, revistas, filmes, músicas e peças de teatro censurados. Exatamente. Até nos anos 80, a gente não podia ouvir qualquer música, não. Até nos anos 80 tem uma música ali, opa, não pode, essa daqui não pode. É um ataque, da censura. Né? Exato, tinha que ter muito cuidado. Não era fácil. Era bem rígido mesmo, né? Essa questão da ditadura. Então, aqui há uma foto que mostra, né, que você liberte nossos presos, liberdade para os líderes do sindicato, segurança nacional é o povo livre, viu só? A juventude, o povo e a rua mesmo fazendo o protesto, porque não aceitavam. Aí só você observar também o regime, né, o sistema, como que é agora, como que acontece, qual o tipo de governo. Exatamente. Você sente esse clima, porque quando nós observamos aqui, imagine vocês, esse clima de censura. Eu devo ir até determinado ponto. Dali para frente eu vou adquirir problemas se eu começar a insistir nas minhas falas. E hoje, você pode trazer para cá, para a nossa realidade. É possível falar, escrever, criticar, reivindicar? Aí vocês, pode parar um pouquinho, começar a debater. Isso, é uma reflexão, né? Para fazer uma reflexão, né? Então, característica da literatura contemporânea.
Nas últimas décadas, a multiplicidade é um ponto marcante da cultura brasileira. A literatura contemporânea brasileira é um apanhado de diversas escolas literárias anteriores. Sendo assim, as características delas são... Vamos lá. Aqui é importante nós até comentarmos. Quebra do limite entre a arte erudita e a popular. Exato. Temas do cotidiano. Engajamento social. Obras reduzidas. Exatamente. Aí, aqui, o que você vai perceber? Que as pessoas, né, que estavam lá na frente, como que a gente fala desse grupo, né, das manifestações, eles faziam poesia. As poesias era tudo através de fazendo uma crítica, chamando atenção mesmo. E por isso que alguns foram até presos. Hoje, ultimamente, já ocupam uma outra posição. Aqueles que continuam ainda vivos, né? Então, esse engajamento social era através da poesia, era através da questão... Não tinha muito essa questão de editora, não. Exatamente. O que ele usava? A questão do mimeógrafo, ouviu falar? A contemporânea. Vocês conhecem? Mimeógrafo. Há algum tempo atrás, não muito distante, usava-se o mimeógrafo, inclusive, para rodar as provas, pessoal. As avaliações, aquele cheiro de álcool. Não sei se vocês... Acho que eles não, né, Márcia? Não. Olha lá seus pais, né? Passaram por acho isso. Que os pais, talvez, alguns professores devam lembrar do nosso mimeógrafo. Então, eles faziam a poesia, aí escreviam várias e várias e usavam o mimeógrafo como se fosse uma impressora. Como assim, amadinha? Pega lá seu stencil. Meu Deus, o que é isso? Aí coloca o papel, pampa e ia distribuindo para as pessoas, né, ficarem por dentro. Muito. Só que depois, muito depois que foram surgindo, né, a questão da impressora, da gráfica, tá bom? Porque não tinha acesso, né? Porque às vezes até fecharam as gráficas também. As técnicas novas de arte e escrita, aquela quebra daquele padrão que nós já conhecemos. Eu preciso fazer somente soneto. Não, aqui não tinha. Aqui não, acaba essa conversa. Elaboração de contos e crônicas. Aí já tinha bastante, né? Bastante contos, bastante crônica, né? Porque isso você já sabe, né? Que são narrativas curtas. A crônica já vai fazendo um relato do dia a dia, do cotidiano, fazendo uso de uma linguagem simples, tá certo? Que era rapidinho que você usava numa espera do momento que ia pegar o ônibus, né? E assim por diante. Tendências contemporâneas da literatura brasileira. Então, olha só o que nós temos aqui. São divididas em duas linhas. A primeira é a tradicional, que conta com autores e características pós-modernistas reformuladas. Como exemplo, temos as vertentes do romantismo. Vai lembrar lá da questão do romantismo, né? A questão do regionalismo. Opa! Aí lá intimista, modernismo, urbano. Aí viu só que tem uma mistura? Por isso que nós falamos lá no começo que essa literatura contemporânea, pessoal, ela é uma mistura, um pouquinho de cada escola. Romantismo, realismo. Quando você observa ali urbano, social. Quais as situações que aconteciam? Regionalista. Político, né? Memorialista. Experimentais e metalinguísticos. Eita, professor, o que é isso? Né? Aquele processo, você vai fazer... na literatura, na tendência contemporânea, você vai ver a estrutura, a estética do poema completamente diferente. Lembra naquele espírito que a gente trabalhava lá no primeiro ano, as funções da linguagem? Lembraram? As funções da linguagem, que tinha a função poética, que aí já você vai olhar a estrutura do poema, a estética do poema. Lembra quando a gente trabalhou com vocês os versos livres, né? O haikai, que é aquele haikai, poemas curtos,
Então, vocês vão buscando aí na memória de vocês, tudo relacionado aqui, ó, na literatura brasileira contemporânea. E aí fica fácil identificar e comprovar, inclusive, aquela fala de que é uma mistura. Percebe que eles não seguem uma única linha. Ele vai aproveitar um pouco de cada, né? O intimista, o urbano social, o político. E aí, lembrando que fortemente nesse momento, a crise que acontecia em relação às reivindicações, aos sindicatos, ela era muito forte. Poesia contemporânea. A poesia é uma das expressões adotada pela estética contemporânea. Ela se desdobra em várias correntes, incluindo a poesia social marginal. Gente, presta atenção nesse nome. Processo e concreta. Então, aí vamos conhecer um pouquinho da poesia social. Olha só, quando nós falamos em poesia social, o que ela vai abordar? O nome já sugere. Aborda questões sociais, políticas e econômicas. E aí, nós temos os autores também que fizeram parte desse momento. E como exemplo, aqui nós trouxemos para vocês Ferreira Goulart. Inclusive, até nós já trouxemos textos de Ferreira Goulart. Já falamos um pouco sobre ele. Ele caminhava aqui pela poesia social, tratando dessas questões políticas e econômicas. Exatamente. Ferreira Goulart, ele partiu, né, para o universo em 2016. Mas se você pesquisar aí pela internet, você faz uma pesquisa, tem várias poesias, aí você vai observar essa questão, né, os temas abordados por Ferreira Goulart. Além da poesia social, nós também temos essa poesia marginal. Quando você, acho que até choca, né? Quando você escuta poesia marginal. Mas nossa, olha assim, marginal, que fica à margem, não fica no centro, é aquela que fica exatamente. De escanteio, vamos dizer de escanteio assim, na marginal. Que não fica no centro, né? Muda esse sentido aí. Muda esse sentido, tá bom? Não é da questão que a pessoa é má, né, malvada. Que é algo ruim, algo não ruim, é isso, pronto, tá? a palavra correta. Então, aqui a poesia marginal, também conhecida como geração mimeógrafo, é exatamente aquilo que a gente falou. É originária de movimentos contraculturais, destacando-se pela irreverência e contestação. Quais são os autores, né, que se destacam nessa poesia? Tem o Cacaso, Chacal e Paulo Leminski, beleza? Então, aqui nessa poesia marginal, não tinha dinheiro, mas a pessoa tinha um mimeógrafo. Pegava os papéis, queria fazer divulgação, então ia através e espalhava lá no meio da multidão o que a sua produção. Beleza? A poesia concreta. Falamos da poesia social, a poesia marginal, agora a poesia concreta. Ela explora a visualidade das palavras, incorporando elementos visuais à poesia. E aí nós vamos ver de que maneira isso acontece. Quando você fala, explora a visualidade das palavras, como elas eram colocadas, como elas eram, a mensagem que ela trazia era colocada de que maneira? E sempre envolvendo, né, as palavras e a visão, estava tudo ligado. E a gente vai trazer o exemplo para eles e eles vão visualizar, né? Principalmente nos poemas de Décio Pignatari, tá bom? Aí nós temos Haroldo de Campos, Augusto de Campos, certo? Então aqui há exemplos de poesia marginal. Incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai, nos leva além. Então, aí você vai refletir, né, o eu lírico da poesia, a voz do poema. Vocês lembram do eu lírico, né, terceiro ano? O eu lírico é a voz que fala, certo? Olha. E aí, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Além o quê? O incenso. Vocês conhecem incenso? A música. Incenso fosse música. Se o incenso fosse uma música. A música, se eu falo assim do incenso, aí você vai sentir o quê? O aroma.
Aí vai levando, vai. E assim a música, o som, a melodia vai longe. Por isso que fala, nos leva além. E aí nos faz refletir, percebem? Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. E aí ele faz essa ideia aqui como incenso, porque o incenso, ele vai sair aquela fumacinha e vai embora, tá? Então temos um próximo aqui. Aqui, nesta pedra, alguém sentou, olhando o mar. Não parou para ser olhado, foi mar, para tudo quanto é lado. Olha só, então rapidamente já faz um poema, né? Aí a pessoa tá lá refletindo, rapidamente já pegava um papelzinho, já fazia a sua poesia. E tudo tem um sentido, né? E vocês conseguem identificar aqui a questão da forma como ele foi colocado? E se traz rimas? Existe aquela cobrança, vocês conseguem identificar através de Paulo Leminski, a rima, o soneto, qual é o sentido? Como que era cobrado antigamente, né? As características que eram cobradas, foi quebrado tudo, né? A questão daquela exigência quando ia fazer a poesia lá no tempo das cantigas, no tempo medieval, ó, simples, ó, cada uma palavra já representa um verso, né? Aqui, pronto, já foi um verso, já passa para outra e assim sucessivamente, né? Se nós colocássemos aqui para vocês, vamos produzir, pessoal, uma poesia marginal. Ou nós temos a social, nós temos a marginal e nós temos a... Okay. Qual é a outra? Vamos lá, falando para vocês. Se nós fôssemos colocar agora, gente, turminha, concreta. Terceiro ano, produz aí uma poesia concreta. Nós falamos aí da utilização das palavras, a forma como ela é colocada. Eles começam a brincar com as palavras, né? Isso, gente. É importante vocês perceberem essa brincadeira, na verdade, uma descontração com as palavras, sem aquela formalidade que eram cobradas nas outras escolas. Então, agora tem a poesia concreta, como a gente falou aqui, ó. Observe cada uma delas, cada poema desse tem um significado. Olha a estética, a estrutura, como é a composição, né? Aí nós temos aqui, vem navio. Vai navio. Vir navio. Ver navio. Ver não ver. Vir não vir. Vi e não ver. Ver não vir. Viver navio. Aqui você percebe a questão do quê? As letras, como são formadas, tem a presença das aliteração, a questão da assonância, né? A repetição das vogais, a repetição das consoantes, né? De sons e o jeito que vai fazendo uma onda, né? De haver navio. Agora, olha que interessante ao lado. Sabor da rotina. Então, vamos lá. Quando nós falamos aí na descontração com as palavras, na poesia concreta, eu tenho aqui sabor da rotina. E aí, olha o formato que foi colocado. É o formato de uma... xícara, né? Com o café e o aroma saindo, né? A fumacinha saindo. E aí, olha como ele foi colocando ali. Sabor líquido da rotina, a minha... E aí vai embora, minha alma divina... Percebem? Então aqui é uma forma descontraída. Meu espírito levanta. Exatamente. Divina essência é com café que pela manhã funciona. Percebem? Com café sou mais humano. Pronto. Se fosse outrora, ele deveria estar de que maneira, terceiro ano? Aí o aluno tem a oportunidade de escolha, sabe? Aí eu começo assim, sabor líquido da rotina, com café sou mais humano. E com café que pela manhã funcionam, divina essência. Viu só, você escolhe até a maneira onde
você vai começar... De que forma, né? Vai começar a leitura. De que forma vai começar a leitura? E aí nós conseguimos identificar a poesia que ela é concreta através da forma como ela foi colocada, a mensagem que ela traz. Dá pra gente trabalhar nos dias de hoje, porque muitas vezes quando... Existem algumas pessoas que acordam e falam assim, eu só começo a funcionar depois que eu tomar o meu café. Antes disso, nem fale comigo. Percebem? E agora amor. Amor, 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 amor ter. Vão acompanhando. Amor tem, amor temor, amor temor. O que vocês observaram aí? E nós temos uma estrutura de uma pirâmide. Olha aí, terceiro ano. Reflitam. Também mais uma poesia concreta. Tem uma muito interessante que é a lixo. Dentro da palavra lixo tem escrito luxo, 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 luxo. Com a palavra luxo forma a palavra lixo. E você analisa das duas formas. O que essa mensagem vai trazer? Né? Pode pesquisar esse poema concreto que é lixo, tá bom? Na próxima aula a gente vai trazer para vocês e a gente analisa. Agora nós temos a poesia praxis. E aí? Poesia praxis. O que ela traz de novo aqui pra gente? Tem como objeto central a palavra e suas significações. Há uma convergência entre o aspecto visual e o semântico. Alguns autores: Mário Chamy e Cassiano Ricardo. Nós estamos aqui, né? Ovo, novelo, novo no velho, filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Então aqui mais outra poesia aqui para vocês, né? Vamos lá, mais outra aqui. Agora aqui, trazendo para vocês, da literatura contemporânea, a Conceição Evaristo. Já ouviu falar da Conceição, que no início... Bem atual, viu, Bem gente? atual, ela já faz parte da Academia de Letras brasileira. Olha aí, é uma das vozes mais importantes da literatura afro-brasileira. Vocês estão ouvindo falar agora e vão ouvir mais ainda sobre ela, tá? Vamos guardar isso aqui, ó. Afro-brasileira, Conceição Evaristo, da Afro-brasileira contemporânea, abordando questões de identidade, racismo e desigualdade. O livro Ponciá, Vicêncios, 2003, é uma obra emblemática de sua escrita. Então, Conceição Evaristo. Guarda aí. Aí nós temos Cora Coralina, né? A poesia se manifesta em obras como Meu Livro de Cordel, de 1976, e Poemas dos Becos de Goiás, e Histórias Mais, de 1965. A autora faz uma imersão nas tradições e vivências de Goiás e traz elementos da cultura popular. Dalton Trevisan, 99 anos. Conhecido como Vampiro de Curitiba, Dalton Trevisan é mestre do conto breve e enigmático. Em obras como Vampiro de Curitiba e de 1994, ele cria narrativas obscuras que exploram as profundezas da psique humana. Então ele é bem misterioso, tá? E aí nós temos Milor Fernandes, que faleceu em 2012, com 88 anos, um dos mais versáteis escritores brasileiros, foi excelente desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalismo brasileiro. Sua notoriedade foi conquistada através de colunas de humor gráfico em veículos renomados como Veja, o Pasquim, o Jornal do Brasil. Então, Milor Fernandes, você também vai encontrar bastante crônica dele em jornais e revistas antigas. E ainda temos Rubem Braga, também um renomado cronista brasileiro, destacou-se como jornalista, repórter
e fundador de veículos como a Folha do Povo e o semanário Comício. Com um estilo irônico, lírico e engraçado, o autor fazia críticas sociais e defendia a liberdade de imprensa contra governos autoritários. Então, pessoal, tudo dentro do que nós colocamos para vocês em relação ao contexto histórico e às características da literatura contemporânea. Temos mais aqui, ó, Caio Fernando Abreu, Ariano Suassuna, Ferreira Goulart, quem não conhecia, que não lembravam, né? Isso, algumas imagens para vocês. Tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte, o riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Então aqui, né, Ariano Suassuna, né, repetindo aí a mesma mensagem, aqui uma com a foto e outra que aí para vocês. Agora, quais são as tendências de literatura contemporânea? A literatura contemporânea ela é dinâmica, está constantemente evoluindo, refletindo e respondendo às mudanças na sociedade, tecnologia e cultura. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam de diferente em relação às outras escolas que nós já estudamos? Algo novo? Quebra, ruptura, inovação, tecnologia? E sempre, ó, fazendo um questionamento, né? Da atualidade, o que está acontecendo para chamar a atenção dos leitores, para você. Fique atento, né? Aí sempre estão nas entrelinhas as mensagens que os autores querem passar. Isso mesmo. Então, amados, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá. Tchau.